às vezes romantizamos, às vezes romantizamos muito esta questão do propósito, como se fosse um viver nas nuvens e se eu viver com propósito é às mil maravilhas. E eu quero falar um bocadinho sobre isto mais na área de empreender, porque a verdade é que também nós muitas vezes começamos a fazer uma determinada atividade, começamos a desempenhar uma determinada profissão, simplesmente porque parece a melhor saída, simplesmente porque parece o melhor caminho, mas se aquilo não tiver conexão com quem realmente nós somos, com aquilo que realmente nós queremos, com aquilo que realmente mais faz sentido para nós, a longo prazo acaba por se tornar uma coisa desgastante. E eu tenho visto muitas pessoas a vir ter comigo a dizer, olha, eu até tenho um trabalho, ou até estou estável, até não me posso queixar de acordo com o mundo atualmente, mas a verdade é que eu não sou realizada, não sou realizada naquilo que eu faço. Então isso também despertou-me também porque eu, na minha própria história, também tive que me reconectar com o meu propósito, porque cheguei a uma fase da minha vida profissional que não sentia que estava totalmente satisfeita com aquilo que estava a fazer e que faltava alguma coisa. E se faltar alguma coisa, depende só de nós pararmos e cavarmos um bocadinho para entender o que é que está a faltar. E já comecei a entrar no tema, ainda nem me apresentei. O meu nome é Petra Tavares, eu vivo em Portugal. Tenho aqui uma grande ligação com Angola, porque 99% da minha família é angolana, então também o meu coração está dividido entre dois países. Tenho a honra de acompanhar várias pessoas de Angola, porque tenho aqui uma grande proximidade com o país também. E também acredito que seja assim que tenham chegado até mim. Eu sou psicóloga clínica de base, terminei o mestrado em 2017. De lá para cá já trabalhei com crianças e com adolescentes, já trabalhei com idosos, neste momento trabalho com adultos e com adolescentes, a fazer acompanhamento online, trabalho 100% online como psicóloga, em diversas áreas, mas o meu coração é mais da área do desenvolvimento pessoal. Também pelo motivo pelo qual tirei uma certificação em coaching, além do meu mestrado, tirei uma certificação em inteligência emocional, tenho também 3 pós-graduações e tenho afunilado muito a minha intervenção muito nesta área do desenvolvimento pessoal, muito nesta área do propósito. Tenho também uma mentoria onde eu falo sobre esta questão de empreender com propósito, então tudo aquilo que eu faço é muito ligado a isto, porque acredito que seja assim um fator bem diferenciador na nossa vida. Até muitas vezes quem nunca começou alguma coisa, ou quem nunca começou um ano super motivado, que quer fazer isto, quer fazer aquilo outro, mas depois ao longo do ano parece que perde o gás, parece que perde a motivação. Essa falta de motivação às vezes não é porque tem que ter uma estratégia perfeita para ter mais motivação, para manter a consistência. Às vezes é simplesmente falta de propósito naquilo que nós estamos a fazer. Então, é sobre isto que eu vou estar aqui a falar, vou partilhar aqui uns tais. Quem quiser e quem puder, pode ligar a câmera à vontade, tá? Eu gosto muito de pessoas, gosto muito de conhecer novas caras, de conhecer novas pessoas. Então, quem puder e se sentir à vontade, mesmo que esteja de pijama, mesmo que esteja no conforto da sua casa, obrigada, Jandira, obrigada. Tárcia, certo? Ok, obrigada por terem ligado a câmera. E quem puder ficar à vontade, vai ser um prazer ver-nos. Eu vou partilhar os tais, mas por favor, em algum momento que tiverem uma dúvida, alguma pergunta, está bem? Coloquem aí no chat. E se calhar antes de partilhar, eu vou perguntar aqui numa palavra, o que é que vocês entendem como propósito? Em uma palavra. Ou no máximo duas, não é? Podem escrever no chat ou podem ligar no microfone. Também gosto de ouvir vozes de pessoas. E seja à vontade. Vou dar aqui assim um minutinho para pensar, então ver que a Jandira está a pensar. O que é que entendem como propósito? Uma palavra que se ouve tanto hoje em dia. Boa noite a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Sim? Sim, estou a ouvir. Eu sou Ilana Rufino. Eu trabalho em telecomunicações, mas sou licenciada em psicologia das organizações. Ah, que gira. Para mim, propósito é a definição de um objetivo que se quer alcançar, no fundo. Ok, boa. Boa. Definição de um objetivo que se quer alcançar, certo? É um objetivo que se quer alcançar, sim. Ok, eu vou escrever aqui no chat para não perder essa resposta. Definição do objetivo que se quer alcançar.
Ok, boa. Direção, decisão. Ainda vou esperar a resposta da Jandira, que está ali a pensar. Boa noite, mais uma vez. Foi. É que eu estou aqui a pensar, eu não estou conseguindo encontrar uma palavra. Porque quando eu penso em propósito, eu associo muito a algo que nos dá realização, tá vendo? Com um Ok. que nos, que nos dá realmente realização. Não só um objetivo, mas algo que nos dá prazer realmente em fazer. Então, estou aqui a tentar encontrar uma palavra que leva tudo isso. Boa, boa. Ok. Ai, gostei muito desta partilha. Ok? Muito mesmo. Decisão. Decisão é uma palavra muito importante na questão do propósito, porque às vezes nós até podemos ver qual é que ele é, mas se nós não tomamos uma decisão, nós não vamos conseguir viver. Então, até existem muitas pessoas que até sabem naquilo que elas podiam ser realizadas, ou seja, eu acho que eu seria muito feliz a fazer isto, mas não tomam nenhuma decisão. E ficam simplesmente ali, eu acho que eu seria muito feliz a fazer aquilo, eu acho que eu seria muito feliz a fazer isto. Seria bom, né? Mas se não tomam uma decisão, aquilo não vai acontecer. Então, a decisão é importante. Direção também é uma palavra interessante aqui quando falamos de propósito, porque a verdade é que eu realmente, para conseguir me direcionar em direção a um futuro que realmente vai ser bom para mim, que realmente vai ser positivo para mim, eu preciso de saber para onde é que eu estou a ir. Objetivo, objetivo que se quer alcançar. Os nossos objetivos devem estar alinhados com o nosso propósito, mas propósito não é tanto um objetivo. E vou-vos dar um exemplo, não sei se todos aqui devem conhecer o Michael Phelps, o nadador muito famoso, que ganhou não sei quantas medalhas olímpicas. O Michael Phelps, ele conta que ele chegou a uma fase que ele ganhava todas as medalhas que tinha para ganhar, ele ganhou tudo o que tinha para ganhar, mas mesmo assim, quando ele chegava àquele momento que ganhava, ele sentia um vazio. Ele não sentia, ou seja, mesmo sendo assim uma das pessoas com mais sucesso na área do desporto, sendo a melhor pessoa da área dele, ele sentia um vazio mesmo a ganhar todas as medalhas que ele tinha para ganhar. O objetivo dele era ganhar medalhas? Era. Se aquilo realizava, nem tanto. Ok? Tomada de decisão, algo que se quer realizar, já falei aqui da decisão, é um chamado, gosto muito desta expressão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um filme chamado Soul, que é um filme de uns desenhos animados, que a personagem principal até é uma personagem negra, ela até ganhou assim, algum renome também por causa disso. E ele é desenho animado, mas ele tem uma grande mensagem para nós enquanto adultos, que é que eu acho que ele tem assim um sonho de tocar no piano com uma cantora que ele admira muito. Ele alcança esse sonho e ele está ali sentado e ele pergunta: é só isto? Então, às vezes nós temos um objetivo muito grande, não, eu quero alcançar isto, eu quero alcançar aquilo. Nós chegamos lá, é só isto. Parece que aquilo não nos realiza. E depois disso acontecer, ele conseguir realizar o grande sonho da vida dele, mas vir que aquilo não era assim grande coisa, ele morre. Ele vai para uma espécie de céu, não sei como é que eu posso intitular aquilo, onde se vê que todas as pessoas que vêm para a Terra é-lhes dado um propósito, é-lhes dado uma missão específica, como se todos nós aqui que estamos aqui tivessem uma missão quando vêm para a Terra. Este tal chamado, não é? Há pessoas que levam mais para a espiritualidade, há pessoas que levam mais aqui para a realização, para aquilo que realmente mais me faz feliz, mas é muito esta questão de eu saber que realmente existe algo de especial que eu tenho para dar ao mundo quando eu venho ao mundo. Okay? Porque todos nós somos diferentes, cada uma de nós tem as suas especificidades e aquilo que nos torna diferentes é aquilo que está muitas vezes conectado ao nosso propósito, porque aquilo que eu faço, a Jandira não podia fazer e aquilo que a Ana faz, eu não podia fazer, aquilo que a Zilpa faz, a outra Jandira, né, Carvalho, não podia fazer, ou seja, cada uma de nós tem uma coisa específica que nós podemos fazer de acordo com as nossas características, de acordo com os nossos dons, de acordo com aquilo que nós temos de especial. Então, algo que nos dá realização e que nos dá prazer em fazer, 100%. Então, agora, depois desta introdução, eu vou partilhar aqui os slides. E vamos lá, então, começar. Esta é uma frase que eu gosto muito, que é: não é o que fazes que te diferencia, mas sim a paixão que te move.
Então, aquilo que nos vai manter em movimento e manter em motivação constante, sempre ao longo da nossa vida, é realmente nós sabermos porque é que nós fazemos aquilo que nós fazemos, qual é que é a nossa paixão naquilo que nós estamos a fazer. Até posso ter um trabalho espetacular, até posso ter um trabalho super, super bom, mas só se eu tiver uma paixão que me mantém ali, dia após dia, momento após momento, é que eu realmente vou conseguir manter aquilo a longo prazo. Okay? Então, hoje nós vamos falar sobre o que é o propósito, o que é que muitas vezes me impede de viver o meu propósito, como é que eu posso descobrir, né? Pergunta do milhão. Aqui não há respostas certas ou erradas, há a forma como eu trabalho, aquilo que eu tenho estudado e a minha visão sobre o assunto, e como trazer o meu propósito para aquilo que eu faço. Porque às vezes há pessoas que até sabem aquilo que lhes realiza, mas não conseguem trazer o que lhes realiza para aquilo que elas fazem na vida profissional. Então nós hoje vamos passar aqui por estes 4 pontos, está bem? Há algum momento que alguma coisa não estiver bem esclarecida, se tiver alguma pergunta é só dizer, ok? Frase top, também é uma frase que eu gosto muito. Então, o que é o propósito? A principal definição de propósito é o teu porquê. Qual é que é a tua causa ou qual é que é a tua crença? Eu sei que ainda está confuso, mas já vou esclarecer mais. Muitas vezes tu encontras o teu propósito quando tu te perguntas por que eu faço aquilo que eu faço ou por que eu coloquei este objetivo para mim. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui tenha colocado objetivos para o seu ano de 2022. Eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, eu quero trabalhar com isto, eu quero alcançar isto, eu quero alcançar aquilo. Boa. Tu colocaste esse objetivo para quê? Porquê que isso é importante para ti? Porquê que é importante para ti alcançar o objetivo A, B ou C? Porquê que é importante para ti tu trabalhares na profissão que tu trabalhas? Porquê que isso é importante para ti? E o propósito é basicamente porquê que eu faço aquilo que eu faço. Eu, por exemplo, hoje em dia, porquê que eu trabalho com aquilo que eu trabalho? Porquê que eu, né, trabalho bastante para fazer aquilo que eu faço? Porque o meu propósito é ajudar outras pessoas a encontrarem o seu propósito. Esse é o meu porquê. Porquê que eu faço aquilo que eu faço? Então, o meu propósito é ajudar outras pessoas a encontrarem o seu, ok? E isto vai sempre diferenciar de pessoa para pessoa. Ou seja, qual é que é a minha causa? O que é que eu realmente acredito? O que é que eu realmente defendo? E muitas vezes é engraçado também esta questão do propósito, muitas vezes nós vemos naquilo que nos dá raiva. Imagina uma pessoa que está na rua e vê alguém a pegar um papel derrubado e deitar no chão. Há pessoas que, para aquilo, que ao ver aquilo é indiferente. Aquilo não lhes faz confusão. Mas existem outras pessoas que ao verem alguém deitar lixo no chão, que dizem: ei, apanha isso, tu não podes deitar isso no chão, o lixo é para colocar no lixo, não é para deixar no chão, porque assim o ambiente e tudo mais. E a pessoa fica revoltada com aquilo. Quando a pessoa fica revoltada com isso provavelmente mostra que o propósito dela está relacionado com alguma coisa, com direitos humanos, com ambiente, com alguma coisa. Então, às vezes, aquilo que mais mexe connosco, aquilo que mais nos incomoda, muitas vezes o nosso propósito também está aí. Naquilo que me incomoda. A mim incomoda-me ver pessoas paradas. Eu detesto ver pessoas paradas, detesto ver pessoas que estão ali no chove não molha. Pessoas que entram ano e saem ano e parece que a coisa não arranca, parece que a coisa não avança, parece que está a viver por viver e nada está a fazer sentido. Isso incomoda. Então, por isso é que eu ajudo pessoas, através do propósito delas, a desbloquearem isso e a fazerem o tempo para fazer, porque é uma coisa que me incomoda. Então, o propósito é aquele something special, aquela coisa especial que todas nós temos, que faz sentido e significado à tua vida e àquilo que tu fazes. Está ligado ao que somos da nossa essência, é algo genuíno e que nós trazemos ao mundo como algo único e especial. E muitas vezes, que é algo que nós já vamos ver mais à frente, ele está muito ligado à nossa história, muito ligado a quem nós somos. Às vezes a características nossas que nós temos que mais ninguém tem, às vezes aquilo que nós mais rejeitamos em nós, eu sou tão diferente neste aspecto, mas é esse ponto diferente que te vai diferenciar tanto dos outros que vai trazer o teu propósito à baila, não é? À tona. Ok? Imagina que todos viemos ao mundo com algo que vai facilitar a vida de outras pessoas, como se fosse um presente que eu trouxe aqui para a Terra. E está alinhado com os meus dons, com as minhas habilidades naturais, com os meus talentos natos e com aquilo que eu posso contribuir na vida das pessoas. E pode ser algo simples como escutar o outro. Às vezes o teu único propósito é ouvir. E através da tua escuta, através do teu ouvir, através de tu estás ali para aquela pessoa, tu vais estar a dar ali um presente para aquela pessoa.
Tu vais estar ali a cumprir com o teu propósito, que é estar ali para o outro. Então, esta questão também é muito importante. Eu venho ao mundo com algo que vai facilitar a vida de outras pessoas. Porque apesar do propósito ser meu, é uma coisa minha, uma coisa interna, o propósito ele vem para ser dado aos outros. Então, se eu tenho um propósito que não serve o outro, não é um propósito. Okay? O propósito é sempre esta questão de servir, okay? De ser alguma coisa que vai acrescentar na vida do outro. O que é que não é propósito? Isso é que há bocadinho eu disse que objetivos não são propósitos. Porque propósito não é projeto de vida. É saber, através dos meus dons e habilidades naturais, que projetos eu posso criar para contribuir para a vida das outras pessoas. O propósito cria projetos e não são os projetos que criam um propósito. Então, às vezes, nós temos projetos muito bons, projetos que, epá, grande ideia, isto vai dar muito certo, vai me trazer muito rendimento e tudo mais. É um projeto interessante, mas se aquele projeto não estiver conectado com aquilo que está aqui dentro, aquilo que realmente faz sentido para mim, eu não vou conseguir sustentar aquilo a longo prazo. Então, é muito mais sustentável a longo prazo quando do teu propósito, que é o que é que eu quero dar ao mundo? Não, eu quero dar isto ao mundo, eu quero contribuir com isto. Então, quais são os projetos que eu posso criar que vão estar alinhados com o meu propósito? Todos os projetos que eu crio hoje é para que eu possa ajudar outras pessoas a encontrarem o seu propósito. Não é eu fui ver qual é que era o projeto melhor, o projeto que está melhor no mercado, eu vou trazer aquilo para a minha vida e vou tentar encaixar comigo. Não. É como é que eu posso trazer o meu propósito através de projetos específicos. Então, o propósito não é um projeto, o propósito não é um objetivo. Tu, através dos teus objetivos e dos teus projetos, tu vais manifestar o teu propósito no mundo e vais dar o teu propósito aos outros. Ok? Propósito não é caridade. Nós muitas vezes pensamos, não, se isso é uma propósito eu vou fazer de graça. Não. E depois eu já vou, uma das ferramentas que eu utilizo, que já vou passar mais à frente, mostra muito isto, que o nosso propósito também nos deve permitir ganhar dinheiro. Até porque nós estamos aqui a falar sobre o quê? Empreender com propósito. Então eu não vou, né? Só o propósito não é suficiente. Eu até tenho uma mini live no meu Instagram, que é mesmo assim, que diz é esse. Só o propósito não é suficiente, porque só o propósito não paga contas, só o propósito não dá. Eu vou viver do propósito. Não, tenho que, né, agregar o meu empreender, agregar o que eu faço ao meu propósito. Okay? E aí sim eu consigo ser realizada na minha vida profissional. Pode passar por ser caridade, até porque nós vemos muitos famosos que doam, mas não se cinja isso. Até porque o ideal é que tu alinhes o teu propósito com a tua vida profissional e até que possas ser pago por isso. E coloquei aqui polemic alert, porque há muitas pessoas que ficam, temos que cobrar, não sei o quê, principalmente psicólogos, gente. Psicólogo parece ter uma dificuldade em cobrar caro, não, eu sou psicóloga, tudo mais, é como se fosse uma profissão quase que, né, eu tenho que ouvir as pessoas e eu não tenho que ser paga por isso. Não, né, é o meu trabalho. Tem que ser paga e bem paga. Okay? Bem paga, porque é o nosso trabalho. Tá bem? E cobrar caro não é pecado, tá? É reconhecer quem nós somos, é reconhecer o nosso valor. Okay? É com a descoberta do propósito de vida que se inicia o processo de errar menos, de escutar mais e de manteres o foco naquilo que tu nasceste para fazer. É quando sabes quem és e o que tu tens para fazer. Então, o processo de errar menos. Porquê? Porque tu és mais certeira naquilo que tu fazes. Tu não ficas a tirar para todos os cantos para ver o que é que está a ser. Escutar mais o teu próprio propósito e o que é que a tua própria intuição te diz. E de manteres o foco naquilo que tu nasceste para fazer. Hoje em dia é muito difícil eu perder o foco daquilo que eu realmente quero fazer, dos meus objetivos, dos meus sonhos, dos meus planos, porque eu sei qual é que é a base em que aquilo está sustentada. Eu sei quem eu sou e eu sei aquilo que eu tenho para fazer, então é muito difícil eu perder no meio do caminho. Okay? Isto está num livro que eu aconselho, do Tiago Brunet, especialista em pessoas, que ele tem lá uma partezinha que ele fala sobre propósito. Okay? O que é que me impede de viver o meu propósito? Falta de autoconhecimento. Há pessoas que não sabem qual é que é o propósito delas e por isso não conseguem empreender com propósito porque não se conhecem. E esta é uma das perguntas que mais assusta as pessoas, que é: quem és tu? Quem és tu, Jandira? Quem és tu, Ana? Se eu tivesse que responder esta pergunta neste momento, quem sou eu? Será que ias conseguir responder? Então as pessoas dizem simplesmente, não, olha, eu tenho X idade, eu sou isto de profissão, ok, mas quem é que és tu realmente? Do que é que tu gostas? Quais são os teus interesses? Quais são os teus maiores sonhos? O que é que tu realmente acreditas? Quais são os teus valores? O que é realmente assim importante para ti?
Até que ponto é que tu te conheces? E que é muito importante pegar papel, caneta, sentar, escrever um pouco quem é que eu sou. Quais são as minhas maiores motivações da vida? O que é que realmente eu amo fazer? Quando eu faço, eu perco a noção das horas. O que eu mais gostaria de realizar neste mundo? Do que é que eu realmente não quero abrir mão nunca da minha vida? Quais são assim os fatores inegociáveis para mim? Isto aqui ninguém tira. Quais são as coisas que eu não admito, que para mim é inadmissível? Desrespeito, o que for. Quanto mais tu entras em contacto contigo, com quem tu és e reconheces as tuas qualidades, as tuas competências, os teus valores, os teus gostos, os teus interesses, tu vais percebendo que existe ali uma congruência num todo em quem tu és. E tu vais-te começando a alinhar com o que tu realmente gostarias de viver e gostarias de contribuir para o mundo. Ok? Outra coisa que nos impede de viver, e esta é uma das maiores, que é a repressão. Nós, quando éramos crianças, e quando tu trabalhaste a questão do propósito, eu vou sempre muito à história da própria pessoa. Ok, qual é que é a tua história? Como é que tu eras quando eras criança? As tuas características? O que é que os teus pais, a tua família dizia? Ah, não, ela é mesmo assim, ela é mesmo assada. O que era isso? Gosto muito de ir ao passado, porquê? Porque quando nós éramos crianças, era quando nós éramos mais lindos. Era quando nós fazíamos as coisas sem pensar. Então era a parte mais natural de nós. E o que é que vai acontecer ao longo do tempo? Nós até podemos ter alguns sonhos, até podemos ter algumas coisas que nós gostaríamos de fazer, mas à medida que nós vamos crescendo, a sociedade vai nos colocando limites. Pelos nossos cuidadores, pela nossa família, pela nossa cultura. E nós, que nascemos pessoas muito livres, vamos começando a ser colocados dentro de uma caixinha. Vamos adquirindo valores que nos são passados e que se calhar não fazem muito sentido para nós. E a nossa espontaneidade vai diminuindo. Nós vamos sendo colocados numa caixinha, numa caixinha, numa caixinha. Começamos a adquirir estratégias para sermos aceites e vamos desconectando da nossa essência. Então não, eu quero ser aceito por este grupo, eu quero ser aceito neste trabalho, eu quero ser aceito neste ambiente, eu quero ser aceito aqui. Então isso vai aniquilando quem eu sou. Porque eu vou-me adaptando a quem está à minha volta, eu vou-me adaptando ao mercado de trabalho, eu vou-me adaptando ao trabalho, eu vou-me adaptando ao ambiente, eu vou-me adaptando às pessoas, e às tantas eu chego a um ponto que eu já nem sei quem eu sou. Porque eu estou a beber tanto daquilo que está à minha volta e daquilo que a caixinha da sociedade me vai colocando, que eu nem sei quem eu sou. Eu não sei se vocês alguma vez sentiram isto, que a sociedade às vezes vai nos colocando numa caixinha, que nós temos que ser de determinada forma, e que não, tu falas muito alto, não podes falar tão alto, e não, tu não podes fazer assim, não, tu não podes fazer assim, olha lá e tudo mais. Todos esses comentários vão-nos deixando assim, mais pequenas, mais pequenas, mais pequenas, e quando nós damos conta, estamos dentro de uma caixa, não sabemos quem somos, não estamos a viver de acordo com os nossos valores, não estamos a viver realmente de acordo com aquilo que nós gostaríamos de viver, e olha, e ficamos ali, naquela caixa. E para depois sair da caixa é preciso trabalhar autoconhecimento, o que é que eu realmente gosto, quem é que eu realmente sou, o que é que eu realmente gostaria de fazer. Está a fazer sentido? Sim. Já alguma vez sentiram esta parte aqui, que às vezes as pessoas estão à nossa volta e os ambientes vão-nos assim colocando numa caixinha, não é? Para nos adaptarmos de acordo com aquilo que está assim. Então, bem, está a fazer sentido. Se tiver alguma dúvida, alguma partilha, se alguma vez já tiverem sentido isto e quiserem dizer alguma coisa, também podem falar. Sinto isso diariamente. Jandira. Isso acontece muito. E esta coragem para sermos quem nós somos exige coragem. Mas é passo a passo que nós vamos saindo desta caixinha para viver o nosso propósito. A aprovação também é outra coisa que acontece muito. Esta busca por aprovação social ao invés de sermos autênticas, ok? Quando estamos mais preocupadas com o julgamento dos outros do que em viver a nossa essência, e só quando nós vivemos de acordo com a nossa essência é que conseguimos viver de acordo com aquilo que nós nascemos para ser. Então, esta busca por aprovação, não quero ser aprovado do meu trabalho, eu quero ser aprovado pelo outro, eu preciso ser aceito, vem muito nesta questão também da repressão, né? Nós sentimos, não, eu preciso ser aceito. Então, esta parte de mim, que é muito diferente, que no fundo o teu propósito está ligado com isso, deixa-me aqui esconder, porque senão eu não vou ser aprovada pelos outros, senão o que é que vão dizer de mim, o que é que vão pensar de mim? Então, esta necessidade por aprovação também nos impede de viver o nosso propósito. Ok? Negação. É que tu acabas por buscar tanta aprovação dos outros que tu acabas por distanciar quem tu realmente és pelo medo de como é que os outros vão reagir. Isto é uma coisa que acontece muito, que é, eu até sei o que eu gosto,
ou até sei quem eu sou, mas eu tenho medo do que as outras pessoas vão pensar. Então, nem vale a pena, não. Isso eu até gostava de fazer isso, mas nem vale a pena, porque a minha família vai dizer, o que a minha família vai pensar. Acabei de ser agora numa sessão de mentoria individual, em que a pessoa estava a dizer isso, eu quero fazer isto, ele está a fazer, a própria pessoa está a fazer, mas a minha família não entende. Minha família pensa que eu estou aqui a perder tempo, que eu nem devia estar neste trabalho, porque eu podia estar a fazer outra coisa. Mas é aquele trabalho que ele está a fazer agora que está conectado com o propósito dele. Então teve que ter coragem para assumir, não, este aqui eu sou, ainda que a minha família não entenda, é isto que eu vou defender, porque aqui está o meu propósito. Então isto exige coragem. E há muitas pessoas que não têm essa coragem e ficam a negar, não, não preciso, eu até gostava, mas deixa estar, só com medo de como é que vai ser a reação das outras pessoas. Okay? E crenças. Quem aqui não tem crenças limitantes? Ai, não, isso não é para mim, isso é para os outros. Eu não sou boa o suficiente, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Tanto dizer não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E se der errado? E se falhar? E se ao longo do caminho eu cair? E se eu começar e não conseguir manter? Isso. Isto tudo são crenças que muitas vezes vêm da educação que nos deram, não é? Muitas vezes, quantas vezes é que nós ouvimos, não, tu não és capaz de fazer isso, tu és burro, tu és burra. E muitas vezes isso vai ficando na nossa cabeça. E na idade adulta, é isso que nos impede de viver uma vida realmente conectada com o nosso propósito. É quando essas crenças nos acabam por limitar. Então, as experiências que vivi através da educação que tive, será que faz sentido eu continuar a acreditar nela? Lá atrás disseram que eu não era capaz de fazer alguma coisa. Mas será que faz sentido eu continuar a acreditar que eu realmente não sou capaz de fazer essa coisa? Que resultados é que isso me está a trazer se eu continuar com esse pensamento? As experiências que se vive através das escolhas, não é, que nós fazemos. Para cada escolha que eu fiz e não tive o resultado que eu queria, em vez de eu começar a pensar, não, se eu não tive este resultado é porque eu não sou boa o suficiente, eu vou-me fazer outros tipos de perguntas. Mas deixa-me olhar para isto que não deu certo. Para que é que isto aconteceu? Se calhar aconteceu para me ensinar alguma coisa. Que aprendizagem que eu posso retirar daqui? Se calhar eu posso tirar uma aprendizagem que se eu tivesse acertado à primeira, não ia aprender. O que é que eu posso fazer a partir disto? O que é que errou? De que forma é que este erro, esta falha, isto que deu errado, pode contribuir para a minha evolução? Então, às vezes, nós pegamos nas situações negativas que acontecem na nossa vida e nós trazemos crenças para nós muito negativas. Não, se isto não deu certo uma vez, nunca mais vai dar certo. Se eu agora não conseguir, é porque eu não sou capaz. Não, deixa-me olhar para isto de uma outra forma. Não vou alimentar aqui uma crença negativa, mas ver o que é que eu posso retirar desta experiência. Ok? E passando aqui então de como é que eu posso começar a descobrir o meu propósito. Antes de entrar nesta parte, alguém quer dizer alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Aquela definição que vocês disseram inicialmente de propósito, ligou com alguma coisa que eu disse até agora? Quero vos ouvir ou então ler sobre o que é que, se há algum insight até agora, antes de partir aqui para a parte de ok, Petra, eu já percebi o que é propósito, já percebi melhor, já percebi que se calhar até me falta um pouco de autoconhecimento, eu tenho muitas crenças limitantes, ou estou constantemente à busca da aprovação dos outros e isso é que me impede de viver o meu propósito naquilo que eu faço. Então quero vos ouvir, quero vos escutar, eu quero vos ler sobre aquilo que vocês ouviram até agora, também para poder beber água. Né? Alguém se arrisca? Bom, acho que eu posso arriscar. Conseguem-me ouvir? Conseguimos, sim. Eu consigo ouvir. Então, sobre propósitos, não haviam muitas dúvidas, né, do que era ou uma definição assim concreta. Mas confesso que já estive com dúvidas entre a minha área de formação e a área que tenho estado a trabalhar. Sou licenciada em Ciências da Comunicação, já fiz rádio também e continuo a fazer, né? Gravo office, na minha hora do almoço, mando para a rádio e passam normalmente no jornal da tarde. Mas eu trabalho com crianças, trabalho numa creche e agora que falamos sobre propósitos, eu posso entender que eu estou a cumprir, sim,
pelo menos um dos meus propósitos, que é fazer feliz as outras pessoas ou dar o melhor de mim para ajudar as outras pessoas. E eu vejo isso nas crianças. Eu brinco, eu converso, eu procuro saber sobre elas, sobre a noite, sobre o dia a dia. E como o meu propósito é exatamente esse, fazer bem, ou passar essa coisa que eu tenho de paz, de alegria para as crianças, principalmente para as outras pessoas. Agora eu entendi que eu não estou a perder tempo neste trabalho, porque eu já pensei nisso, já pensei que estivesse simplesmente a adiar o meu sonho, que é ir para a rádio, para a televisão, trabalhar na minha área de formação e tudo mais. Mas agora com essas definições, Desculpa, essa pequena. só voltei, que isto aqui foi tudo abaixo. Meu Deus, já estou aqui. Então, me ouvir ou tenho que repetir tudo? Eu não ouvi nada, querida. Foi abaixo. O computador desligou. Mas está perfeita a comunicação? Agora sim, agora sim. Sim, eu dizia que sou licenciada em Ciências da Comunicação. Já estive na rádio, já fiz programas de rádio. Saí porque eu gostaria de fazer ainda outras formações para poder voltar. Mas eu fui trabalhar para uma creche de ensino português. E como o meu propósito é fazer bem às outras pessoas, eu digo sempre que eu sou pau para toda a obra. E é passar essa coisa de amor, paz, tudo para as crianças. E eu achava que eu estava a perder tempo neste trabalho, porque estava a adiar o meu sonho, que queria ir para a rádio e tudo mais. Eu já quis sair, eu já pedi demissão e não aceitaram, mas agora eu percebo, com todo esse slide, eu percebi que eu não estou a perder tempo, que eu estou a fazer aquilo que faz parte do meu propósito, que é agradar as outras pessoas, principalmente as crianças. Eu noto a reciprocidade delas comigo. Eu procuro saber como elas estão, o dia a dia, à noite, e elas conversam comigo. Chegam até a ter ciúmes de mim, das outras colegas, porque todas as crianças querem estar comigo, desde os mais pequenos até, né, é de 1 ano até os 5. E de 1 ano mesmo, basta só olhar para mim, a criança já quer vir para o meu colo, já quer vir ficar comigo. Eu converso, eu brinco, eu me jogo no chão e tudo mais. Agora eu percebi que não estou a perder tempo, porque eu estou a cumprir pelo menos um dos meus propósitos, né? Que é passar isso para as outras pessoas. Então, valeu por esta dica que esclareceu muitas coisas na minha cabeça. Ainda bem, perfeito, muito bem, muito bem. É isso mesmo. Obrigada pela tua partilha. Próxima, eu já aqui ia deduzir que mais alguém vai falar ou vai dizer alguma coisa. Eu. Uhum. Quis dizer que o meu propósito era ser rica, mas estaria a brincar. Ok. Não, mas com relação ao propósito, eu não tinha muitas questões, né, pendentes, porque algumas das questões que a Petra foi falando, eu consegui ver que já para mim já estavam ultrapassadas, pelo menos o processo de autoconsciência, né? Mas eu sempre tive um conflito entre o meu propósito e, como é que eu posso dizer? Como é que o meu propósito poderia ser rentável para mim? Ok, já vamos entrar então nessa parte. Sim. Essa parte sempre foi muito complicada para mim, mas depois eu consegui ultrapassar porque eu quando fiz o curso, né, de psicologia, eu escolhi fazer psicologia das organizações. Uhum. Eu sempre tive um pé atrás com atendimento ao público. Eu Uhum. sempre, quando a Petra falou sobre as coisas que nos criam inquietação, então eu sempre tive muita inquietação com atendimento, com a questão de ética, né, e profissionalismo. Então decidi fazer psicologia das organizações. Porém, após fazer a formação, eu vi que as pessoas me procuravam mais
para conversar, pedir conselhos e coisas do gênero, e eu estava sempre lá e sempre conseguia ajudar essas pessoas. O engraçado é que eu sempre conseguia realmente ajudá-las. E eu fiquei a pensar, será que eu deveria ter feito psicologia clínica? E Aham, quando eu comecei a trabalhar, quando eu entrei para o mundo da docência, isso foi associando a minha área de formação, porque a maior parte dos estudantes, quando eu dizem, não, tem uma professora, Jandira, que senta normalmente com os estudantes quando eles estão a passar por alguma situação. Então, passei a receber muitos estudantes, né, para pedir conselhos, e eu sentia que eu conseguia ajudar esses estudantes de alguma forma. E durante 2 anos, eu consegui sentir realmente que eu fazia diferença na vida das pessoas. Podia até nem estar a fazer terapia, mas só em conversar com elas eu sentia que fazia diferença na vida delas. E então eu decidi fazer formações que me agregavam conhecimentos clínicos, já que eu uhum, tinha a formação de psicologia das organizações, mas tinha 2 anos de psicologia geral, comecei a fazer formações que pudessem me dar alguma base clínica para dar maior sustentabilidade naquilo que seriam os meus conselhos. Agora, essa parte do propósito, eu acho que eu já estou a encaminhar-me devidamente, mas uhum. ainda preciso entender melhor como utilizar o meu propósito para aumentar as minhas finanças. Aham, aham. Porque uma coisa que a Petra falou é sobre cobrar. Mas às vezes, durante algum tempo, eu ficava, vou cobrar, ele já te ligou para mim, depois é a minha área de formação, tenho de lhe ajudar. Mas graças a Deus, esse ano, eu disse, não, a minha conversa custa, tipo, se tu estás a me procurar, Exatamente, porque não é uma simples conversa também, né? exato, porque tu sabes que eu posso te ajudar, senão tu procurarias qualquer outra pessoa. Então, Exatamente, esse ano eu já comecei mesmo a arriscar coloquei o meu valor é para estar aí. Se quiseres, paga. Se não quiseres, exatamente, procura. exatamente, exatamente. Eu vou passar aqui então os últimos slides que faltam, e depois, se tiver mais tempo, vou aprofundar mais essa questão contigo, ok? Vamos lá então. Oi, eu deixei de ser anfitriã porque caí. Ok, e vamos lá. Então, como eu posso descobrir o meu propósito para quem ainda não o sabe, ok? Isto são algumas pistas que podem ser importantes para te dar alguns insights. Primeiramente, a história de vida. Qual é que é a tua história de vida? Qual é que é a tua origem? Como é que tu eras quando tu eras criança? Eu, por exemplo, uma das minhas maiores características quando era criança é que eu era muito tagarela, eu era muito mexida, eu gostava sempre de estar perto de pessoas, eu gostava de sempre estar perto da multidão. Então eu sempre soube que a minha profissão não podia simplesmente passar por ser uma psicóloga do consultório no 1 para 1. Eu gosto muito de estar em grupo, eu gosto muito de estar com pessoas. Tanto que eu divido a minha área profissional entre a psicologia no 1 para 1 e mentorias, grupos, intervenção social e comunitária. Porquê? Porque eu sei que isso passa pelas características que eu tenho. E isso é uma coisa que eu tenho desde miúda. Quais é que eram os teus sonhos quando tu eras criança? Porquê? Porque isto vem daquilo que eu falei. Às vezes nós temos sonhos quando somos mais novos, que ao longo do tempo vamos abafando por causa das circunstâncias e da repressão do mundo, mas que não deixaram de ser os nossos sonhos. Então, que às vezes nós temos que ir buscar o que ficou lá atrás para a nossa vida. Agora, eu não sei se já ouviram, pelo menos ouço muito isso, principalmente a minha avó, não é? Que, principalmente quem está em Angola, que muitos dos nossos pais e dos nossos avós às vezes tiveram que abrir mão de sonhos por causa, né, da guerra e de coisas naquela altura, e que o propósito daquelas pessoas provavelmente estava naqueles sonhos que eles tinham na infância, que muitas vezes eles tiveram que deixar em prol das circunstâncias atuais. E apesar de nós não vivermos aquilo que foi vivido, né, naquela altura, muitas vezes nós deixamos sonhos nossos de criança porque somos abafados pelas circunstâncias da vida. Então, às vezes, é preciso ir recuperar esses sonhos que sempre tiveram dentro de nós, mas nós nunca os colocamos para fora para encontrar o nosso propósito. Outra pergunta que eu também gosto de fazer é: quais foram os 3 momentos de maior sucesso que tiveste até hoje? Em que te sentiste extremamente realizado? Porque às vezes, eu não sei o que é que me faz feliz, eu não sei o que é que me realiza, mas quais foram os momentos na tua vida que mais tu te sentiste plena, que mais tu te sentiste realizado? Provavelmente tu estavas a viver alguma coisa de acordo com a tua essência, de acordo com aquilo que te realiza, de acordo com aquilo que te faz feliz. E o teu propósito pode estar aí.
Que habilidades é que usaste nesse momento de sucesso? Ou seja, o que é que tu fizeste até hoje que te ajudou assim a ter sucesso, que te ajudou a ter esses resultados? Obrigada, Carla. Que te ajudou a ter esses resultados, que te ajudou a ter esse sucesso. Quais foram assim as habilidades que tu usaste? Okay? Porque às vezes o nosso propósito também está muito pensando naquilo que nós fazemos bem e que mais ninguém faz. Estão a ver aquilo que diz, ai não, Jandira, tu fazes isso como ninguém. Ai não, Ana, tu fazes isso como ninguém. Ai não, Tárcia, tu fazes isso como ninguém. Está aí. Ai não, Etelvina, tu fazes isso como ninguém. Ninguém faz isso como tu fazes. Provavelmente aquilo que te diferencia está aí. Ok? Os teus momentos mais desafiadores, quais foram e como é que tu os ultrapassaste? Porque às vezes nós temos capacidades únicas de ultrapassar os momentos difíceis da nossa vida, que também representa aquilo que nós temos de único e de especial para dar ao mundo. Agora eu vou aqui voar porque vi que só tenho 15 minutos. E depois tu olhas para a tua história, pensares um pouco, quem é que tu és agora? Se tu sentares hoje e eu te perguntar o que é mais importante para ti, quais são os teus valores? Por exemplo, eu posso dizer que os meus valores mais importantes para mim é a minha família, é o amor, é a amizade, é a autenticidade, a transparência, a verdade, a fé, a espiritualidade, são os meus valores. Então todos esses valores têm que estar presentes naquilo que eu faço, em termos profissionais. Porque senão eu não vou ser realizada naquilo que eu faço. Senão eu vou ser uma pessoa na vida profissional e uma pessoa na vida pessoal. Em que é que tu acreditas? O que é que te revolta? Aquela coisinha que eu estava a dizer no início. Às vezes o nosso propósito está ali naquilo que nos revolta. O que é que me faz sentir como se estivesse ali a cometer uma injustiça. Ok? Quais são os teus dons naturais? Os teus talentos? As tuas capacidades? O que é que te torna única? É aquela pergunta que eu estava a fazer agora, o que é que tu tens que mais ninguém tem? O que é que te motiva? O que é que te inspira a viver? Porque às vezes eu posso não saber o que é o meu propósito, mas eu sei, okay, a minha motivação no dia a dia, qual é que é? O que é que me faz assim, tipo, querer lutar e querer acordar e querer ir e querer fazer? O que é? Pelo que é que as pessoas te procuram quando precisam de ajuda? Agora eu vou dar um exemplo da Jandira, que a Jandira foi para uma área, mas as pessoas estavam a procurar por uma área completamente diferente. Que provavelmente é isso que ela tem para dar. E o propósito dela estava aí. Às vezes nós estamos a bater a tecla numa coisa que não é bem aquilo que nós fazemos assim de uma forma muito natural, quando há outra coisa que flui muito mais em nós. Okay? Quais são os teus pontos de atratividade? Ou seja, aquilo que as pessoas veem em ti, parece que, meu Deus, tu fazes tão bem isto, tu fazes tão bem aquilo, e as pessoas são atraídas por ti, para isso. Né? O que é que as pessoas dizem sobre ti? Okay? E às vezes aqui tu até podes perguntar às pessoas mais próximas de ti, olha, dizem uma característica, uma coisa que eu faço mesmo bem. Se eu tivesse que me definir em uma palavra, o que é que seria? Começa a juntar essas palavras, começa a recolher essas palavras. Tu vais descobrir coisas sobre ti que se calhar nunca descobriste até hoje. Okay? E depois o terceiro ponto, né, o primeiro ponto, a tua história, quem é que és tu agora e quem é que és tu para o mundo. Porque é que tu fazes aquilo que tu fazes? Se tu tivesse assim um megafone e pudesses gritar ao mundo inteiro uma mensagem, uma frase, uma ideia, qual seria a tua mensagem? Qual é a marca que tu queres deixar nos outros? Que contribuição é que tu podes dar com a tua essência e com a tua vida para o outro? Okay? Quando tu respondes a estas perguntas, aí é que tu vais para as últimas duas que já têm mais a ver aqui com a profissão, que é de que forma é que tu podes facilitar a vida das pessoas? Que projetos é que tu tens para facilitar a vida das pessoas? De forma muito clara. Eu sou psicóloga, eu dou consultas. O meu propósito é ajudar outras pessoas a encontrar o propósito delas e viverem uma vida mais intencional e mais conectada com quem elas são. De que forma é que eu podia começar a facilitar a vida das pessoas? A ajudá-las neste caminho de descobrir quem elas são, através do autoconhecimento e de encontrarem realmente qual é que é o propósito delas. Quais são os projetos que eu tenho para facilitar a vida das pessoas? Consultas online, mentorias, masterclasses, uma página no Instagram, um canal no YouTube. O meu propósito não é ter uma página, o meu propósito não é atender X pessoas, o meu propósito é ajudar outras pessoas a encontrarem o seu propósito e viverem uma vida mais intencional e mais conectada com quem elas são. Mas o meu projeto é a forma como eu transbordo isso para o mundo. E é a forma como Jandira, é a forma como eu ganho dinheiro, como eu sou paga. Okay? Achar o porquê é um processo de descoberta, não é um processo de invenção. E aqui o propósito, ele conecta muito
o que é que eu quero fazer, ok? O que é que o mundo precisa? Porque às vezes o meu propósito sei lá, é jogar xadrez, gente. O mundo não precisa disso. E nós temos que saber ligar o que é que o mundo está a precisar, o que as pessoas querem de mim, qual é o meu público e o que é que eu quero fazer. E quando eu consigo responder estes 4 pontos, como é que eu sou paga por isso? Porque é uma coisa que o mundo precisa. Se o mundo tem necessidade, as pessoas vão me pagar por isso. Okay? O que é que as pessoas querem de mim? Se as pessoas querem isso de mim, as pessoas vão me pagar por isso. E quando eu começo a ligar estes pontos, depois o que é que eu realmente quero fazer? Ok, isto e aquilo. O que é que as pessoas querem de mim? As pessoas querem isto e aquilo. O que é que o mundo está a precisar? O mundo está a precisar disto, isto e daquilo. Qual é o meu público? O meu público é isto e aquilo. Eu começo aqui a descobrir mais para onde é que eu devo ir em termos profissionais. Ok? Ao acessares ao teu propósito, é tua responsabilidade desenvolver projetos para manifestá-lo. Porque há alguém sempre a precisar daquilo que tu tens para dar. Então, eu já descobri qual é o meu propósito, poderia ser isto, isto e aquilo. Ok, agora, a partir do momento que tu descobres, é uma responsabilidade tua. Vamos voltar àquele exemplo que eu estava a dar no início do filme do Soul, que cada pessoa vinha ao mundo com uma coisa específica. Ou seja, se eu venho ao mundo com uma coisa específica que mais ninguém tem, se eu não der aquilo ao mundo, mais ninguém vai dar. E o mundo carece de pessoas que vivem o propósito delas. Porque se todas nós vivemos o nosso propósito, todas nós vamos estar a dar alguma coisa ao mundo, todas nós vamos estar a contribuir. Então, se eu sei até aquilo que eu poderia estar a fazer para contribuir, eu tenho uma responsabilidade para, de alguma forma, trazer aquilo para o mundo. Porque há sempre alguém que precisa da nossa mensagem, daquilo que nós temos para dar. Então, és tu? O que é que tu fazes? Porquê é que tu fazes aquilo que tu fazes? E qual é que é a transformação que tu geras ou que tu queres gerar no mundo? Ao ganhar clareza disto, tu consegues realmente começar a ter a ser muito mais congruente naquilo que tu fazes e naquilo que tu és, em quem tu és. E outro ponto também muito importante é que dar clareza ao porquê não é a parte mais difícil. Por exemplo, a Jandira e a Táxia sabem qual é o propósito delas. Mas a disciplina para tu te manteres fiel ao teu propósito ao longo do caminho não é fácil. Então, é disciplina para confiar na nossa intuição, permanecer coerente com o propósito, com a nossa causa, com as nossas crenças, porque ao longo do... Há uma frase também que é do Tiago Brunet, que ele diz que quanto mais sucesso tu tens, mais propostas te vão ser apresentadas, mas tu nunca podes trocar propostas por propósito. Porque às vezes nós ficamos assim muito, isto é proposta e tudo mais. Mas está conectada com o meu propósito, se não tiver, não vale a pena ir por aí. Bem? Manter-me totalmente equilibrada e autêntica é a parte mais difícil. Os poucos que são capazes são os que adquirem a capacidade de inspirar. Se eu quero inspirar alguém, então vou me manter conectada com o meu propósito. Okay? E quando tu sabes este teu porquê, isto sim, estás a autenticidade aquilo que tu fazes. Estás a diferenciação. E aqui também outro ponto que eu deixo é que, se calhar o meu propósito não é assim tão importante. Todos os propósitos são importantes. Todas as profissões são importantes. Desde a profissão que às vezes é mais mal vista, a profissão que é mais bem paga, que é mais bem vista. Todo o propósito é importante. Seja quem for, trabalhes naquilo que tu trabalhares, todos os propósitos são importantes. Todos nós estamos aqui para servir ao outro. E tu podes manifestar isso através da tua carreira. E outra palavra também muito importante é que procrastinar, que às vezes eu sei aquilo que eu tenho que fazer, mas eu estou constantemente a procrastinar, é egoísmo. Porque existe alguém que está à espera que tu abras a boca e que tu fales. Existe alguém que está à espera que tu transbordes aquilo que tu tens para dar. Então, se foi algo que tu pensaste, é algo que tu tens que transbordar. Ok? E às vezes nós não sabemos bem qual é que é o caminho que nós temos que seguir, mas nós temos assim uma intuição, uma vozinha que nos diz, olha, vai por aí, é por aí o caminho. Mas eu não tenho a certeza. Vai só, começa a caminhar. E as coisas ao longo do caminho vão começar a clarear. Então, se tu tens alguma ideia, eu até podia fazer isto desta forma, eu acho que se fizesse isto, eu ia me sentir realizado, eu ia poder ajudar o outro. Ainda que seja uma ideia que pareça ser uma ideia assim, não está muito concreta, mas tem ponta para onde se pegue, começa. Eu, quando comecei, eu não tinha ideia daquilo que eu realmente queria. Eu simplesmente comecei. Porque sabia mais ou menos que era para ali e fui. E ao longo dos momentos e do tempo que eu fui caminhando, aí é que foi ganhando mais sentido.
E hoje em dia eu tenho um trabalho onde eu vivo com propósito. E eu sei que é isso que me sustenta a longo prazo. Nos momentos difíceis, nos momentos que as coisas dão errado, porque eu sei porque é que eu faço aquilo que eu faço. Okay? E há algumas frases também para vos deixar aqui, se quiserem tirar print para guardarem com vocês. É que não é aquela frase do início, né? Não é o que tu fazes que te diferencia, mas sim a paixão que te move. O porquê é mais importante do que o quê. O quê é o nosso objetivo. O que é que eu quero? Quero isto. Mas porquê que tu queres? É isso que tu vais sustentar. Só quando sabes o que te move é que tu és capaz de mover os outros. É que tu és capaz de influenciar, de inspirar as outras pessoas. Só quando és movido por uma paixão é que tu podes inspirar uma multidão. Então, aquele tipo que eu quero inspirar muita gente, eu quero inspirar muitas vidas. Ok, sabes aquilo que te move, sabes aquilo que te inspira? Tu és movido pelo teu propósito, aí sim tu vais conseguir inspirar muita gente. Ok? O teu nível de sucesso raramente excederá o teu nível de desenvolvimento pessoal, porque o sucesso é algo que tu atrais pela pessoa em que tu te tornas. Então, às vezes nós queremos ter sucesso antes de nos desenvolvermos, né? Antes de desenvolvermos o nosso lado pessoal, antes de desenvolvermos o nosso lado emocional. Não é assim que funciona. Quando eu tiver dinheiro, eu invisto no meu desenvolvimento pessoal. Não, tu podes desenvolver até de forma gratuita. Hoje em dia existe tanta coisa gratuita que nós podemos, né, acessar. Então, nível de sucesso não vai exceder o nível de desenvolvimento pessoal, porque o desenvolvimento pessoal vem primeiro e depois vem o sucesso. A inspiração começa com a clareza da razão pela qual eu estou aqui, da razão pela qual eu faço aquilo que eu faço. E não te faltam estratégias para aplicar, e sim um propósito para te mover. Então, se és uma pessoa que procrastina, constantemente entre ano e sai ano, e tu estás aí a adiar aquilo que tu queres fazer. Ai, não, não dá agora. Ai, não, eu faço depois. Ai, eu até gostava de fazer isto, mas não dá. Ai, não sei bem como é que eu vou fazer isso. Não são estratégias que vão faltar, mas é um propósito maior que te faz sair de onde tu estás. E o segredo do sucesso é a constância do propósito. É assim que nós alcançamos sucesso. É sermos constantes no nosso propósito. E deixo aqui 3 sugestões também. O livro Primeiro Pergunto Porquê, de Simon Sinek, que ele fala muito sobre como é que, em termos profissionais, e como é que as empresas elas não devem começar pelo o quê. O que é que eu vendo? O que é que eu vou vender? Mas sim, porquê que esta empresa foi constituída? Quais são os meus valores? Qual é que é o propósito desta empresa? E ajuda-nos depois a trazer também isso para a nossa vida. O Homem em Busca de um Sentido, que é assim, um dos melhores livros, que fala sobre propósito, fala sobre um psicoterapeuta que estava num campo de concentração e que mesmo em meio a tudo aquilo que um campo de concentração representa, ele conseguiu manter-se conectado com o propósito de vida dele e manter a profissão dele mesmo dentro de um campo de concentração. E o Soul, que era o filme que eu fui falando aqui ao longo da apresentação, também mostra muito esta questão de que todos nós viemos ao mundo com um propósito, com uma missão e com um chamado. E foi isto. Acho que agora no final acelerei bastante, porque vi que estamos super em cima do tempo. Eu tenho tendência a falar muito. Se eu pudesse, eu ficava aqui horas e horas, mas não posso. E pronto, e deixo aqui também os meus contactos aqui em baixo, tem os meus contactos, a minha página de Instagram, tenho eu depois até posso partilhar esta apresentação também, depois se quiserem ficar com ela, tenho um grupo no WhatsApp também que eu vou partilhando conteúdo, tenho um podcast e tenho um canal no YouTube, então se quiserem mais conteúdo sobre este assunto também estou à disposição. E vou abrir, não sei se há espaço ainda para dúvidas, para questões, sei que também estou assim em cima da hora. Pode sim, Petra, esteja à vontade, pode sim, pode sim. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma questão. Fiquem à vontade. Petra, olha, Sofia, olha, peço desculpas, ainda estou a caminho de casa, tive uma reunião que saí muito tarde, mas olha, estava aqui no carro, eu podia ficar aqui mais 4 horas. É verdade, eu adorei essa coisa do propósito, essa força da Petra, e tal como houve aqui alguém que disse: o meu propósito é ser rica. E às vezes a gente, cada um tem um propósito, e muitas das vezes nós lutamos, mas não sabemos bem qual é o nosso propósito. E é aquele o primeiro passo: qual é o teu propósito?
que é uma pergunta tão fácil que muitas de nós não sabemos. E depois diz, opá, mas o que é que eu estou a fazer isso? Opá, eu só tenho que agradecer, olha, foi mesmo top, 1000. Obrigada. Esta é o último webinar do ano e parece que acertamos na mosca, porque comecemos todas com um propósito e bem definido para 2023. Era mesmo só para agradecer, que estive aqui a ouvir todo e adorei. Foi mesmo nota 1000, está bem, Petra? Obrigada. Olha, inclusive, eu nem tinha planeado dizer aqui, mas eu vou fazer uma masterclass dia 14 de janeiro. Uma masterclass paga. Ela está 21 mil kwanza. E eu vou falar sobre como definir objetivos com propósito para 2023. Então, eu vou falar muito sobre esta questão do propósito e sobre a questão de definir objetivos. Eu nem tenho inscrições abertas de momento, mas eu vou abrir novamente lá em janeiro. Mas se alguém daqui se quiser inscrever e garantir já a sua vaga, fiquem à vontade. Eu deixei aqui o meu WhatsApp no chat. Então, se alguém de vocês tiver interesse neste tema, que nem me lembrei, mas realmente pode ser interessante para alguém que esteja aqui. Partilha connosco. Ok, vou partilhar sim. Eu tenho o flyer, vou enviar e assim se alguém quiser inscrever-se também será uma honra ter-vos lá, está bem? É só também mandar mensagem para mim. Pronto. Não sei se entretanto há mais algum. Acho que também estão a ouvir com cortes. E claro, acho que... Claro, deve ser mesmo para a minha neta, eu não falo mais. Acho que foi a internet. É mesmo a internet, é mesmo a minha internet. Petra, eu tenho uma dúvida. Sim. Quando é que nós estamos a deixar de ser resilientes e estamos a ser simplesmente teimosos? Será que existe essa diferença? Existe. É quando a teimosia, ela pode surgir quando realmente nós estamos a insistir muito numa coisa que, ou por um lado, não está realmente conectada com os nossos objetivos futuros, com a nossa visão a longo prazo, ou é realmente uma coisa que não está a trazer resultados nenhuns. A resiliência, ela acontece quando eu sei que aquilo que eu estou a fazer ainda me está a trazer algum aprendizado, ainda me está a trazer assim, algum resultado, ainda que eu não consiga ver as coisas a 100%, mas ainda existe ali uma conexão com aquilo que eu realmente quero, ainda existe ali um pequeno resultado que ele está-me a levar a algum lado. Agora, a teimosia é quando eu estou constantemente a bater na mesma tecla e que ele não está a sair dali. Até porque a resiliência não se trata de estar sempre a fazer a mesma coisa, tu até podes usar outras estratégias diferentes, mas tu não desistes do objetivo. Ok. Tu está muito conectado com aquilo que tu queres. Ok, então, para me perceber, né, que eu estou a ser teimosa, eu tenho de olhar para o meu processo e para os resultados do meu processo, é isso? Exatamente. Uhum. Obrigada. Uhum. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Petra, boa noite. Posso? Boa noite. Sim, claro que sim. Carla Xavier. Prazer. Queria agradecer, porque realmente é um tema muito pertinente. Eu acho que é algo que as pessoas hoje vivenciam, mas que realmente nós temos a dificuldade de olhar para o espelho e perguntar qual é que é o meu propósito. Eu acho que a maioria das pessoas tem esta dificuldade. As pessoas estão na vida, são levadas pela onda e muitas das vezes engolidas pela onda. Exato. Porque acabam por fazer um percurso de vida, não sabem para onde é que vão, onde é que começaram, qual é o propósito, e principalmente porquê? Porque não encontram pessoas como a Petra que lhes dão o clique para fazer essa questão. Infelizmente, nós temos muitas pessoas a necessitar deste tipo de abordagem, porque são temas pontuais, são temas realísticos, são temas que nos transformam, e é de louvar ter trazido este tema. Para mim, acho que é algo transformacional, porque todas as pessoas deviam chegar a um momento da sua vida e questionar qual é o meu propósito.
O que é que eu vim fazer a este mundo? Uhum. O que é que eu vou deixar de legado? Que transformações é que eu vou deixar? Porque há uma frase que se diz sempre: todas as vezes que nos encontramos com alguém, nós deixamos algo nosso e levamos algo dessa pessoa. Uhum. Então, é extremamente importante que eu, ao encontrar-me com alguém, eu deixe essa pessoa pelo menos feliz. Exatamente. Será que isto acontece nos nossos dias? Não. A resposta é não, porque nós sabemos que há aquelas pessoas que nós vamos encontrar e que a priori nós até já preparamos o nosso espírito para se adaptar à energia negativa que vamos encontrar. E não é suposto ser assim, isso não é saudável. O saudável é o ir tranquila e serena, plena, e saber que a energia do outro não me vai afetar porque eu estou plena. Exatamente. Eu estou plena por quê? Porque eu sei qual é o meu propósito, eu sei o que é que eu vim fazer, e eu sei que o sol brilha para todos. Então, ninguém pode impedir que a minha luz brilhe. Exatamente. Eu acho muito pertinente mesmo ter trazido esta reflexão. Obrigada pelas questões que colocou, pela envolvência que houve aqui no grupo, e digo sinceramente, traga este tema mais vezes porque vai transformar muitas vidas, com certeza. Obrigada por este momento. E eu vou querer o seu contacto porque eu vou querer falar com a Petra, porque eu gosto muito destes Zooms e de networking e de conhecer pessoas e de partilhar ideias, porque eu acho que as ideias só se tornam conhecimento quando nós experienciamos. E estamos no mundo todos para estar uns pelos outros. Então, Petra, e todas as mulheres que cá estão, muito obrigada por este momento. Obrigada mesmo. Tão querida. Obrigada mesmo por este momento de partilha tão rico. E é tão isso. E a verdade é que nós hoje em dia vivemos num mundo tão corrido, não é? E às vezes tão desconectados daquilo que realmente é importante, tão desconectados de nós. Nós só vivemos para responder, não é? Às necessidades que aparecem no dia a dia e não paramos para pensar neste tipo de questões. E que é muito isso, é chegarmos às vezes a uma fase da nossa vida em que olhamos para trás e ok, eu tive a fazer isto tudo até agora, mas para quê? Exatamente, não é? Isto não é aquele que é maior e não simplesmente aquele que é para responder a coisas básicas do nosso dia a dia. Obrigada, Carla, pela contribuição, foi muito, muito excelente. Obrigada mesmo. Tão queridas. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que queira dizer. Fiquem à vontade. Ai, obrigada eu. Obrigada eu pelos vossos feedbacks. Eu gostaria de Sim. agradecer também, foi muito bom, muito bom mesmo. Tem questões que nós devemos nos fazer diariamente para ajudar-nos, né, a seguir em frente. E Petra, foi um prazer. Eu já sigo a Petra no Instagram, por acaso. Ai, que querida. E é bom ouvir-te aqui, né, e poder conversar contigo. Então, como a Carla disse, se eu puder deixar o contacto. Sim, eu deixei Yes. no chat, mas eu vou mandar novamente. Deixa eu mandar aqui novamente. Ok. E também qualquer coisa também podem mandar mensagem para o Instagram também. Tá. Tá bem? Também podem mandar mensagem no Instagram sem problema. Eu respondo sempre. Okay. Só uma coisa que eu gostei muito também e que eu gostaria de relembrar é sobre a disciplina. Eu não sabia que a disciplina fosse tão difícil. É um desafio. Eu acho que no fundo acaba sendo a nossa maior dificuldade, né? Não só aquilo que nós gostamos de fazer, não só aquilo que nós queremos fazer, mas é a capacidade de seguir um processo para conseguirmos fazer o que temos a fazer. Exatamente. E eu tenho me observado, eu gosto muito de fazer introspecção, gosto de me conhecer e eu vejo que ter disciplina é um bicho de 7 cabeças. E eu falo de ter disciplina em tudo, porque eu tive problemas gástricos até pouco tempo. Eu consumo muita gasosa, muito refrigerante.
eu vejo a minha dificuldade para não consumir refrigerante. E todas as atividades diárias que eu tenho que fazer, eu estou nesse processo de adquirir disciplina. Então, eu encontro muita dificuldade em me disciplinar. Eu não sei se a Petra tem aqui umas recomendações, umas dicas que para ajudar. E a facilitar não, né? Mas ajudar, pelo menos, a termos mais disciplina. Sim, em termos de disciplina, para já eu recomendo sempre que se eu estou a buscar ter disciplina numa determinada tarefa ou numa determinada atividade, que não esteja a tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ou seja, manter o foco naquilo que realmente é mais importante. E depois vai bater também aqui com o propósito que é isso que tu tens dificuldade em manter a disciplina, porque que isso é importante para ti? Ok? Eu quero ter disciplina na minha alimentação, ok? Porquê que ter uma boa alimentação é importante para ti? É para perder peso, ok, mas porquê que perder peso é importante para ti? É para me sentir melhor com o meu corpo, ok, mas porquê que sentir melhor no teu corpo é importante para ti? Por causa da minha autoestima, ok. Então, o porquê maior não é simplesmente, eu quero perder 5 quilos, não. Eu quero ter uma autoestima melhor. Então, e o que é que vai acontecer se eu não melhorar a minha autoestima? Se calhar eu vou ser uma pessoa que não vai estar satisfeita comigo própria. Então, quando eu começo a responder essas questões, eu começo a perceber que o ter disciplina na minha alimentação vai muito além do ter do alimentação. É para eu me sentir bem comigo. É para eu me sentir bem no meu corpo, é para eu me sentir conectada comigo. Eu tenho dificuldade em ser disciplinada na hora de acordar. Ok, existem algumas dicas que podem ser utilizadas, que é colocar, né, só 2 despertadores no máximo, não ter ali 7 despertadores e saber que se eu desligar o primeiro, o 7º vai-me acordar. É saber porque é que é importante para mim acordar cedo. Quais vão ser os benefícios e quais vão ser as perdas que eu vou ter se eu não acordar cedo. Ou seja, aqui era preciso também saber especificamente, né, tu queres ser mais disciplinada em quê, concretamente, para dar assim uma orientação específica. Mas eu acredito muito que a disciplina também esteja muito ligada com esta questão de eu saber muito bem porque é que aquilo que eu quero ser disciplinada, porque é que aquilo é importante para mim, quais são as consequências positivas que aquilo vai trazer para a minha vida e quais são os resultados que aquilo me vai trazer, e depois manter o foco naquilo e também estar bem específico em que é que eu quero ser mais disciplinada. Quanto mais específico for, mais fácil é de eu manter o foco. Okay. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Acho que não. Todas. Bem, Petra, também tem sido aqui de praxe a nossa convidada, geralmente no final, deixa uma frase, alguma coisa que a identifique, ou uma frase muito, embora eu tenha reparado que quase que ali para o meio já já citou uma frase que gosta muito, mas acredito que deve ter muito mais. Então, Eu tenho, podemos sim, compartilhar. uma frase que eu amo e que eu carrego comigo e que me caracteriza muito é: vive com um propósito e confia no processo, pois só suporta o processo quem vive com propósito. Eu vou repetir, vou escrever no chat. Vive com propósito e confia no processo, pois só suporta o processo quem vive com propósito. E que inclusive eu tenho uma caneca que tem essa frase, está ao contrário, mas Não, dá para ver, dá para ver. dá para ver, pronto. Tem aqui o meu nome embaixo, pronto. É a minha frase, é a frase que me caracteriza. Hoje, por acaso, está a ser a noite de partilhas de frases muito interessantes, muito motivacionais. Obrigada, Petra. Obrigada, eu. Muito obrigada por este momento, por estar aqui conosco. Não é? Foi uma noite de aprendizagem, conforme viu aqui nos comentários, não é? E nas participações, e soube há pouco. Eu penso que vamos ter de marcar aqui uma segunda webinar para o próximo ano, de certeza absoluta. É verdade, Ana. Não é, Sofia? Temos que marcar aí em 2023 um segundo. Esse propósito foi muito bom. Muito, olha, muito interessante. E vindo de alguém tão jovem, não é? Sofia, Vindo de alguém tão eu jovem. queria dizer isso, a Sofia cortou. Eu queria também dizer isso, eu já estava a segurar, mas disse, não posso dizer. Eu como não consigo me segurar.
vindo de alguém tão jovem e fala com uma serenidade, uma calma. Sim. Olha, estás mesmo de parabéns, Petra, és um orgulho. Obrigada mesmo, obrigada Eu mesmo. estou aqui a assistir esse tempo todo e a pensar, tem tanta gente a perder este momento tão bom, mas ainda bem que fica gravado e nós vamos poder partilhar, porque sinceramente foi uma noite ótima, muito boa. Ai, muito obrigada. E o que precisarem é só dizer, está bem? Tá bom, tá bom. Tá bom, obrigada. Agora, Sofia, a Sofia acho que ainda tem, era para fazermos assim a nossa, eu não sei se a Petra consegue fazer uma foto aqui com todas. Consigo sim. Eu tirei Para aqui um quem print estiver e depois mando. disponível, Sim. sim. Poder ligar aqui a câmerazinha, as vossas câmeras, que é para... Ana, eu hoje estou como tu, não vou conseguir ligar, porque estou mesmo ainda aqui num processo de transição, não consigo. Tá Mas bom. os outros que puderem, por favor, liguem. Não há Sim, qualquer problema. A Tárcia estava com a câmera ligada, entretanto saiu, deve ter caído. Sim, a Tárcia, a Pronto, Jandira, pois, acho que para quem tem, acho que já... Mas pronto, vou tirar mesmo assim. Não há qualquer problema. Então, 1, 2. Já está. A internet, pronto, a Helena está aqui a dizer que a internet realmente a internet ultimamente não tem ajudado muito aqui. Não faz mal, mas pronto. Ok, tá bom, mais Depois uma me envio vez. tudo. Obrigada mesmo. E alguma coisa estou disponível também? Obrigada. Um beijinho muito grande a Boa todas. Tchau, continuação. tchau. Boa noite a todas. Fiquem bem. Obrigada. Boa noite. Obrigada.